A Branca, um pouco assustada, pergunta sobre o que ele quer falar com ela. O Miguel responde que já tinha falado várias vezes com ela sobre a Malu, a garota que foi esposa dele e que tinha desaparecido, e pergunta se ela se lembra disso. A Branca, um pouco desconfiada, diz que se lembra sim e pergunta o que foi que aconteceu com ela. O Miguel revela que encontrou ela e a Branca, desconfortável, pergunta se isso realmente é verdade. O Miguel revela que sim e que encontrou ela e o seu filho porque a Malu teve um filho dele e achou que ela deveria saber disso. A Branca fala que talvez essa diferença seja muito fácil de se explicar porque pela Malu ele ama com paixão e que por ela, pela Branca, ele só sente pena. O Miguel retruca e diz que não, que isso não, e que não é assim tão simples porque se trata de algo mais complexo e que uma dessas coisas, mas o Miguel nem termina de dizer a frase e a Branca diz que uma dessas coisas é a promessa que ele fez a ela e a responsabilidade que ele tem com ela. O Miguel, por sua vez, tenta questionar e a Branca diz que ele não se sinta amarrado por nada nesse mundo por ela. O Miguel diz que existem muitas coisas que unem ele a ela, a Branca, e a Branca diz que sim, mas que a Malu deu um filho a ele. O Miguel fala que sim e que por isso que ele ficou balançado e que não sabia até pouco tempo, mas quando descobriu, acreditou que não deveria esconder isso dela, porque ele acredita que ela tem o direito sim de saber de tudo isso porque existem laços involuntariamente que unem ele a duas pessoas e isso não pode se romper porque um filho está acima de tudo nesse mundo e que ele se sente arrastado para essa criaturinha que ele ainda nem pegou em seus braços e nem que ao menos pôde lhe dar um beijo e que pensa nele sim, pensa nele com ternura porque ele é dele. A Branca responde que sabe disso sim, que compreende e que é muito natural que ele queira ficar com o filho dele e com a mãe do filho dele. E a Balbina, a fofoqueirinha do bem, diz ao Omar que estava esperando ele chegar porque queria lhe dar um recado urgente. De que se trata e quem mandou esse recado urgente? A Balbina responde que uma senhora chamada Lala ligou para lá e que pediu para avisar ele que o menino está muito doente. A cena agora vai para a Branca, que está pensativa em seu quarto e a Rosa chega nesse momento e chama pelo seu nome. A Branca olha e fica calada. A Rosa se aproxima e pergunta o que está acontecendo e o que ela tem. A Branca, meio amargurada, responde que não é nada. A Rosa se aproxima ainda mais e diz que o Miguel disse a ela que ela ia se submeter a uma consulta de psicanálise para que assim ela possa iniciar o tratamento. A Branca fala que sim, que está esperando por isso. A Rosa pergunta se é por isso que ela está assim, tão mal. A Branca fica calada sem responder exatamente nada e a Rosa diz que não tem por que ela se angustiar porque o João Miguel vai conseguir chegar à raiz do conflito dela e se ele conseguir saber o que provoca a mudança de personalidade dela, ele vai poder curar ela. E quando ela entender que pode conversar com o irmão dela sobre os seus motivos, ela vai poder voltar aos poucos à sua normalidade. A Branca responde que sim, que ela sabe disso e fala que tem lido muito sobre isso e procurando uma explicação de tudo o que acontece com ela. A Rosa faz um carinho na mão dela e pergunta então por que você está se preocupando tanto. A Branca fala que não é por isso, é que o João Miguel falou no dia anterior com ela e que ela acredita que tudo está acabado entre eles dois. O Omar pergunta o que foi que a Lala disse. A Balbina responde que, segundo ela, o que está acontecendo é urgente e pediu para ele ir lá a hora que for. A Balbina ainda diz que deu para perceber que, pela voz dessa senhora, ela estava muito angustiada e que quase não entendeu o que ela estava falando. O Omar, por sua vez, diz que vai agora mesmo para lá e sai na carreira. A Rosa está nesse momento conversando com a Branca e pergunta a ela se o Omar foi correndo para a casa da Malu. A Branca responde que sim e ainda diz que só não entende por que o Omar foi correndo para lá. A Rosa então revela que se o irmão dela, o João Miguel, se encontrar na casa da Malu com o Omar,
Ela não quer nem imaginar a confusão que isso vai dar. A Branca pergunta o porquê e a Rosa responde que a namorada do Omar e a Malu são a mesma pessoa. Com a Malu recebendo a informação ainda no teatro da Olga que o filho dela está muito mal. A Malu, por sua vez, se desespera e em um passe de mágica, ela chega em sua casa e vai logo perguntando como que seu filho está. E ao chegar lá, o Miguel já está cuidando dele. A Malu e o Miguel se olham apaixonados e o Miguel nitidamente babando por sua amada. E a Malu fica hipnotizada olhando para o Miguel. O Amador fica olhando com muita raiva e a Candinha manda ele sair e vai logo lhe expulsando. E quando eles ficam sozinhos, o Miguel diz que já estava lutando há muito tempo e que em primeiro lugar ele estava tentando baixar a febre dele, que estava difícil. A Malu pergunta o que é que ele tem e o Miguel responde que provavelmente alguma infecção. A Malu, com as loucuras dela, já pergunta se o bichinho vai morrer. O Miguel diz que não, que ela não diga isso, que é claro que ele não vai morrer. E o Miguel ainda fala que isso pode ser alguma virose que ataca as crianças e começa com uma febre alta, como por exemplo sarampo e catapora. A Malu então pega ele nos braços e diz que ainda está sentindo que ele está quente. O Miguel diz que sim, é que provavelmente a temperatura deve ter voltado a subir, mas que eles têm que vigiar e ficar de olho nessa febre porque ela não pode subir mais, porque pode ser perigoso para ele e ele ter várias consequências. E logo depois eles ficam se olhando e por pouco eles não se beijam. O Miguel diz a Malu para não se preocupar porque não vai acontecer nada com o bebê e que ele só vai sair de lá até que ele esteja melhor. A Malu se lamenta e diz: "Tadinho do meu anjinho, a mamãe está aqui e você vai ficar bem." O Miguel diz que é melhor ela colocar ele no berço porque lá está mais fresco. A Malu responde que não, que prefere ficar com ele ali no braço dela. E o Miguel pede para ela colocar ele lá deitado porque assim é mais cômodo para ele. E pede mais uma vez para ela colocar ele deitadinho lá no berço. A Malu então aceita o conselho do Miguel e vai colocar ele para deitar. O bichinho sai chorando muito e o Miguel pede para ele ter calma e então ele recebe os cuidados duplos do papai e da mamãe. E logo depois a Malu olha para o Miguel e o Miguel olha para a Malu. E com as mãos dadas juntamente com o seu filhinho, quase eles se beijam. Mas que dá tudo errado porque a campainha toca e estraga tudo. Porque nesse momento é o Omar que chega e vai destruir todo esse clima. A Candinha vai atender e abre a porta. O Omar entra e pergunta como está o menino. A Candinha diz que acredita que ele deve estar melhorzinho e que está no quarto. E quando o Omar vai em direção ao quarto do bebê, ele bate de frente ao Amador e o Omar diz ao Amador que bom que o pai do menino se preocupou com ele pelo menos uma vez. O Amador, já sabendo de tudo, não responde nada, mas sorri e o Omar nem imagina o que espera por ele. E a Candinha está angustiada, se perguntando o que deve estar acontecendo lá dentro do quarto. E o Amador sorri e responde que tudo o que está acontecendo lá é o que mais cedo ou mais tarde teria que acontecer. A Candinha, muito aflita, diz que isso vai acabar em uma confusão muito grande. O Amador diz que é claro e que eles não podem perder isso e chama ela para ir fuçar tudo lá. A Candinha, por sua vez, manda ele esperar e diz que ele não tem nada a ver com esse assunto. Mas ela sim, e manda ele ficar ali porque ela é quem vai olhar. E depois ela dá um migué e diz a Olga que vai olhar o menino da Malu. Tudo só para dar uma curiada no que está acontecendo lá dentro. E depois ela sai xingando e o Amador vai na sua cola. Já dentro do quarto, o Omar diz que já que não encontraram ele, eles deveriam ter ligado para um especialista, um médico de criança ou um pediatra. E depois ele pede licença e vai dar uma analisada no bebê. Só que o Miguel pede para o Omar não incomodar o bebê porque ele já fez tudo o que deveria fazer nesse momento.
e agora eles têm que esperar por algum outro sintoma. O Omar diz que tudo bem, mas mesmo assim ele quer dar uma olhada. E o Miguel interrompe novamente e diz que entende, mas acredita que não seja mais necessário. O Omar, meio frustrado, diz que esse caso é dele e ele também é médico. Só que o Miguel diz que não está ali como médico. E o Omar pergunta então por quê? É aí onde o Miguel revela tudo e diz que está ali como pai da criança. O Omar dá um sorrisinho meio assustado e chocado lhe pergunta: como pai? Pai de quem? O Miguel responde: pai desse menino aqui. E depois, para fechar a tampa do caixote, ele diz: Omar, o filho da Malu é o meu filho. E deixa o Omar totalmente destruído com essa revelação.